Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Mencionei para você em um dos programas dessa semana que o propósito do dízimo é o sustento da obra de pregação do Evangelho. Eu até contei a você que, se não fosse pelo sistema de dízimos, eu não estaria aqui. Foi graças à fidelidade de irmãos na devolução dos dízimos que eu tive acesso a cursos bíblicos grátis. É graças ao sistema de dízimos, por exemplo, que a Rede Novo Tempo envia cursos bíblicos gratuitos para as pessoas e as pessoas não pagam nem pelo envio. Então perceba, o sistema de dízimos foi realmente instituído por Deus para o sustento da obra de pregação do Evangelho. Isso está na Bíblia e não tem como distorcer os textos bíblicos. O apóstolo Paulo também foi muito claro a respeito. Eu já li um texto dele a respeito do assunto, que foi 1 Coríntios 9, 13 e 14, mas eu queria ler um outro texto, que é 2 Coríntios 11, 7 a 10. O apóstolo Paulo, em Corinto, não fez questão de ser sustentado pela igreja de Corinto. Nós lemos isso em 1 Coríntios 9, 15 em diante. Porém, nos versos 13 e 14, ele diz que aos que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Em certos contextos, Paulo aceitou ser mantido pelos irmãos, noutros não, por suas questões particulares, porque ele via que determinadas igrejas não estavam ainda abertas a isso. Mas em outras ocasiões o apóstolo Paulo aceitou ser mantido pelas igrejas, demonstrando o que a nós, amigo ouvinte, que há missionários, há pastores, há obreiros envolvidos na causa de Deus, que para dedicar o seu tempo integral na evangelização, eles precisam receber um salário digno para viverem. Não é? Há pessoas, um pequeno número de pessoas, que prega e também tem um emprego à parte. Administram uma igreja e tem um emprego à parte. Há pastores, irmãos de outras igrejas que trabalham assim. Mas eles sabem das dificuldades que é você administrar toda uma igreja, visitar todos os membros, dar estudos bíblicos, preparar sermões e ao mesmo tempo ter um emprego em tempo integral. Não pode-se fazer o trabalho com a mesma dedicação, com a mesma precisão e competência. Então, para isso, Deus destinou o sistema de dízimos, para manter a pregação do Evangelho. O que Paulo disse em 2 Coríntios 11, 7 a 10 e que demonstra para nós que em certas ocasiões ele com certeza fez uso do sistema de Deus para o sustento dos obreiros na pregação do Evangelho. Vou ler para você 2 Coríntios 11, 7 a 10 na Nova Versão Transformadora, que diz: Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Caia jamais me impedirá de me orgulhar disso. O argumento de Paulo aqui nesse texto para com os coríntios é o seguinte: eu recebi o sustento ou salário de outras igrejas mais pobres que vocês, e vocês que tinham mais condições não me ajudaram em nada. Eu prefiro continuar assim, porque para mim isso é uma glória. E ao mesmo tempo Paulo está dando uma lição neles, de que se igrejas mais pobres ajudavam Paulo a se manter para que ele pregasse o evangelho por onde fosse, Corinto deveria ter se sentido responsável por isso também, sendo uma igreja mais rica. Por isso que quando alguém diz que o apóstolo Paulo era contra o sistema de dízimos, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Ela não estuda a Bíblia devidamente. Outro texto de Paulo encontramos em Filipenses. Em Filipenses, capítulo 4, vou ler aqui para você a partir do versículo 15. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia.
Nenhuma outra igreja o fez. Você percebeu? Paulo está elogiando os filipenses porque eles o ajudaram financeiramente para manter a pregação, enquanto outras igrejas eram negligentes e não o fizeram. Amigo ouvinte, a partir do momento que você e eu entendermos que somos gestores de Deus, que tudo aquilo que temos pertence a Ele e que Ele pediu apenas parte disso, que é 10%, que é o dízimo, para sustentar a obra de pregação do Evangelho, para nos envolvermos na pregação e apressarmos a volta de Cristo, nunca mais questionaremos o sistema de dízimos. Que Deus ajude a você a entender devidamente esse assunto e que você seja ricamente abençoado por isso. Um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.